Olá, queridos irmãos, vamos fazer a leitura do Evangelho antes da nossa prece e da exposição dessa noite. No capítulo 7, item 11, o orgulho e a humildade. A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são bem pouco seguidos, e todavia, sem a humildade, podeis ser caridosos para com o vosso próximo? Oh, não! Por esse sentimento nivela os homens, diz-lhes que são irmãos, que devem se entreajudarem e os conduzem ao bem. Sem a humildade vos adornais de virtudes que não tendes, como se trouxesseis um vestuário para esconder as deformidades de vosso corpo. Recordai aquele que nos salva, recordai sua humildade que o fez tão grande e colocou acima de todos os profetas. Então unimos os nossos pensamentos, os nossos corações, para neste momento vibrarem uníssono, envolvidos pelos amigos espirituais, nossos anjos guardiães, para que nossos corações estejam abertos ao estudo dessa noite e possamos, nas dúlcidas vibrações do estudo do Evangelho, encontrar em nossos corações a força para a modificação de nosso íntimo, para vencermos os nossos vícios, construindo as virtudes tão necessárias ao mundo que desejamos. Obrigado, Jesus, por permitir estejamos todos aqui reunidos neste momento, mesmo com os corpos distantes, mas as mentes e os corações abraçados através desta prece, entrelaçados e conectados através do teu amor. Muito obrigado, Jesus. Hoje nós vamos então assistir a nossa irmã Vanessa, que vai falar sobre a postura de aprendiz, que pode ser, que é baseado, não é pode ser, é baseado no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ouvir. Saudações, irmãos! A exposição de hoje está sob o título A Postura de Aprendiz. Estudaremos o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. O Sermão do Monte representa a declaração dos princípios éticos, morais, de alcance universal. Foi enunciado por Jesus às margens do rio Tiberíades, mas, sobretudo, foi exemplificado pelo Mestre em todos os lances da sua vida, dos momentos mais singelos aos mais desafiadores. Naquele tempo, Jesus reunia as pessoas à sua volta e contava, através de parábolas, histórias, como deveriam ser as atitudes diante das diferentes situações da vida. E através dessas parábolas temos um código de conduta moral, com as virtudes necessárias à evolução espiritual. As virtudes são humildade, resignação, mansetude, fé, perdão, pureza de coração, altruísmo e caridade. A primeira delas é a humildade e está retratada no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, na parábola Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. As bem-aventuranças tratadas no Sermão do Monte são
os ensinamentos do Mestre Jesus para as nossas vidas. E o que quis dizer o Mestre com essa frase? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus? Bom, bem-aventurados quer dizer felizes. Pobres de espírito quer dizer humildes. Portanto, felizes aqueles que são humildes. E o reino dos céus? Jesus dizia que o seu reino não era deste mundo. O reino dos céus é a verdadeira pátria espiritual. Pertence ao mundo íntimo, ou seja, a construção das virtudes que iremos colecionar em nosso mundo íntimo e que irá nos conectar com o nosso lugar vibratório no plano espiritual. O reino dos céus é do mundo íntimo. E Jesus então traz a humildade como primeira virtude, a mais básica. Com ela podemos nos conhecer, nos compreender intimamente. Com ela temos consciência das nossas fraquezas e também dos nossos progressos morais. No item 3 do Evangelho, no capítulo 7, os apóstolos perguntaram a Jesus: quem é o maior no reino dos céus? Jesus então responde que todo aquele que se humilhar e se tornar pequeno como uma criança será o maior no reino dos céus. E Jesus faz essa comparação com a criança que é pura de coração, sincera, simples. Conforme crescemos e nos tornamos adultos, o verniz social, o orgulho, vai tirando a nossa pureza e a simplicidade que nós, quando criança, possuímos. O orgulho constrói um muro de proteção do ego, que nos deixa mais armados. Ao adotarmos uma postura de aprendiz flexibilizada, teremos condições de trazer à tona nossa pureza, a nossa simplicidade perdida. A humildade poderá crescer em nós, deixando o orgulho de lado. No item 2 do Evangelho, no mesmo capítulo, Allan Kardec traz a seguinte afirmação: em dizendo que o reino dos céus é para os simples, Jesus quer dizer que ninguém nele é admitido sem a simplicidade de coração e humildade de espírito, que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio, que crê mais em si que em Deus. Fica claro que a virtude básica para a nossa reforma íntima é a humildade. Mas, como estamos encarnados neste mundo material, muitas vezes valorizamos mais as coisas da terra, como nossas profissões, nossos status sociais e status de carreira. Muitas vezes nos achamos superiores por termos bens materiais, nos envaidecemos pelas ilusões deste mundo. Nos esquecemos que essas são coisas passageiras e que pertencem à vida material. Tudo de material que construímos nesse mundo ficará aqui mesmo, para nossos herdeiros. Não levamos bagagens materiais à nossa partida desse planeta. Muitas vezes também nos envaidecemos por sermos intelectualmente superiores, mas a inteligência do homem não deve ser motivo de orgulho ou superioridade.
Esquecidos que somos das nossas vidas anteriores, não lembramos das nossas condições financeiras, das nossas condições morais e das nossas condições intelectuais nas vidas passadas. E por isso, não há razão para nos sentirmos superiores por nenhuma dessas condições na vida atual. A pessoa inteligente na Terra recebeu de Deus a sua inteligência como uma missão e deve esforçar-se para empregá-la de forma a fazer o bem. Há muitos exemplos de inteligência sendo utilizada de forma equivocada, com esquemas de corrupções, traições e arranjos que trazem enriquecimento ilícito. Essa é uma forma errada do uso da inteligência. Mas há também aqueles que rapidamente se dedicam a encontrar medicamentos e formas de cura, o que é um bom exemplo do uso da inteligência. A vaidade mundana nos orgulha, e essa é a maior barreira para a nossa evolução moral, o orgulho. O orgulho nos impede de ver o nosso tamanho no vasto universo de Deus. Somos ainda aprendizes das lições que Jesus há mais de 2000 anos exemplificou e ainda estamos aprendendo. Jesus exemplifica numa breve história que, se formos convidados a uma festa, ao escolher um assento, que seja num cantinho discreto, pois será melhor que sejamos convidados a sentar em um lugar de maior visibilidade do que escolher este lugar primeiro e sermos convidados a ceder para algum outro convidado, considerado mais importante. Esse é o sentido da frase: quem se humilha será exaltado. As lições do Mestre sempre nos chegam através de pequenas histórias, cheias de significado. No capítulo 7, item 2, seguimos com um trecho que diz assim: em todas as circunstâncias, ele, Jesus, coloca a humildade no plano das virtudes que nos aproximam de Deus, e o orgulho entre os vícios que nos distanciam dele. E por isso, uma razão muito natural, de vez que a humildade é um ato de submissão a Deus, enquanto que o orgulho é uma revolta contra ele. Mais vale, pois, para a felicidade do homem ser pobre em espírito, no sentido do mundo, e rico em qualidades morais. A humildade nos aproxima de Deus, quando nós nos submetemos às vontades do nosso Pai Maior e deixamos entrar em nossos corações os seus ensinamentos. Enquanto que o orgulho nos afasta dele, porque o orgulho nos cega, nos sentimos superiores e não deixamos os ensinamentos de Jesus entrarem em nossos corações. Temos aqui uma definição de virtude que eu trouxe para aprimorar o estudo, para facilitar. Virtude vem do latim virtus, que por sua vez deriva de vir, que é igual a homem, varão, elemento forte. E vir, então, é proveniente de vis, a força que também é viril. Então, virtude é a qualidade de quem tem força,
sobretudo moral. Devemos trabalhar, para que as nossas virtudes cresçam e floresçam. Sejamos mais humildes. Humildade significa ser flexível, saber ouvir, ser tolerante e buscar a postura de aprendiz, que é tentar aprender com todas as situações e assim se tornar flexível. Como enxergar nossas virtudes? E será possível acabar com as nossas más tendências? Como separar o joio do trigo? Jesus dizia que não se arrancava o joio e o trigo. Deixava-se eles crescerem e, na maturação do grão, diferenciava-se o que era o joio do que era trigo. E assim nós fazemos. Nós regamos as coisas boas que temos em nosso jardim, no nosso íntimo. As nossas flores são as nossas virtudes, os nossos melhores grãos. E conseguiremos então ter a clareza do que temos de bom em nosso mundo íntimo. As virtudes irão crescer, irão florescer e se sobressair às nossas más inclinações. Como diz Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, na definição de espírita, reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más tendências. A humildade nos torna capazes de sermos aprendizes e poder, a cada dia, colecionar uma nova virtude. A cada dia podemos nos tornar pessoas melhores. Dediquemos um tempo, antes de dormir, a refletir sobre o dia que passou, meditar sobre todos os acontecimentos e de que forma lidamos com tudo. Essa reflexão nos mostra se poderíamos ter feito algo de forma diferente. E como não podemos voltar no tempo, podemos fazer diferente quando tivermos uma nova oportunidade. Assim como disse Chico Xavier. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim. Temos oportunidades de aprendizado diariamente. Basta estarmos atentos a elas, a todo momento, no trabalho, no convívio familiar, no convívio social. Existem situações que nos trazem aprendizados. Podemos comparar o orgulho e a humildade com a alegoria do copo cheio e do copo vazio, bem como a nossa postura de aprendiz. Se julgamos estar com o copo cheio, ou seja, iludidos pelo orgulho de que nada podemos aprender de novo, nada aprenderemos. E o copo vazio é a humildade de saber que sempre há espaço para aprendizado, principalmente para o aprendizado moral. Humildade não é ser medíocre ou ignorante. Humildade é assumir quem somos, nem ser menos, nem ser mais. Humildade é assumir que não importa como somos, sempre podemos melhorar. Nos sentimos, muitas vezes, superiores e achamos que nada temos a aprender
com os exemplos das pessoas mais simples que cruzam o nosso caminho, como o porteiro do prédio, a secretária que nos auxilia no lar, o motorista de ônibus. Nós podemos aprender com qualquer pessoa. E a doutrina espírita é um norte para guiar a nossa reforma íntima. Podemos nos dedicar a evoluir em qualidades morais, desenvolvendo, além da humildade, as outras virtudes do Sermão da Montanha. Ter mais fé em Deus, nosso Pai, que não nos abandona nunca. Sermos resignados diante dos acontecimentos, pois nosso Pai sabe de tudo o que precisamos para a nossa jornada de expiação e provas. Ser manso, não revidar as ofensas. Perdoar quantas vezes precisarmos perdoar, por nós e por nossos irmãos. Sermos puros de coração, tal qual as crianças em sua inocência e sinceridade. Ser altruísta, promover a paz. Ser caridoso, fazer o bem, olhar o irmão com amor. Todas as virtudes estão conectadas. Para nos aproximar de Deus, trazendo o código do monte para as nossas vidas, as parábolas de Jesus, seu exemplo vivo de todas essas virtudes, podemos nos dedicar ao esforço em dominar as nossas más tendências. Esforço de aplicar em nossos dias aqui na Terra alguns grãozinhos que seja dos seus ensinamentos. Podemos nos dedicar a sermos aprendizes de todas essas virtudes que o Mestre tão amorosamente nos trouxe em sua passagem pela Terra. Ele nos deixou um aprendizado de amor. A postura de aprendiz está em iniciar uma jornada de autoconhecimento íntimo, no íntimo de cada um de nós, deixando o orgulho de lado, trazendo à tona nossos pontos de melhoria com verdade e humildade. Para iniciar essa jornada íntima, a força de vontade é muito importante, pois não será uma jornada fácil, mas certamente é uma jornada que valerá a pena ser vivida. E a doutrina espírita nos traz ferramentas para nos auxiliar, com palestra, grupos de estudo, um rico acervo de livros com os mais belos aprendizados à nossa disposição. Tudo isso nos auxilia na nossa jornada de autoconhecimento. Assim como se aprende a caminhar caminhando, se aprende a ser cristão sendo cristão, colocando no dia a dia algum aprendizado. E a beleza do aprendizado está no caminho de ser verdadeiramente cristão e aprendiz da vida. A humildade nos leva a ter fé, e a fé nos traz a confiança em Deus de que tudo está certo. Nada acontece sem que seja da vontade do nosso Pai. A humildade nos traz a confiança de que tudo está acontecendo no momento correto
e isso nos acalma o coração e a alma, nos traz tranquilidade. Finalizo o nosso estudo com a prece da irmã Teresa d'Ávila. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa. Quem a Deus tem, nada lhe falta, pois só a Deus basta. Que a paz de Jesus permaneça com vocês. Então, meus amigos, vamos fazer a nossa prece, buscando dentro de nós fortalecer o estudo deste momento, onde possamos encontrar, com o auxílio dos amigos espirituais, a nossa postura de aprendiz, que possamos buscar em nosso íntimo as forças necessárias para aprender com a vivência que estamos tendo agora, neste momento onde os valores individuais são deixados de lado em prol da coletividade. Precisamos aprender. Aprendemos com um pequeno vírus que agora chega até nós, nos fazendo repensar, nos fazendo enternecer corações, nos fazendo ser mais caridosos. Fortalece, Mestre Jesus, este nosso esforço de aprender sempre. Bem-aventurados os simples de coração, os humildes, os pobres de espírito. Permita-nos, Jesus, sejamos nós estes que possamos fazer com que a nossa alma, a alma que somos, o espírito que somos, possa aprender com as lições que a vida nos traz, para que, fortalecidos, saibamos todos juntos construir um mundo de regeneração. Agradecemos aos amigos espirituais as energias que recebemos nesse instante e agradecemos a todos que pensamos juntos neste momento, no teu amor e na tua luz, atraindo até nós, porque tu nos ensina, onde dois ou mais pensarem em ti, o teu amor estará conosco. Obrigado, Jesus. Obrigado, irmã Teresa d'Ávila, por esta oportunidade de estudo. Muito obrigado, Senhor. Então, meus irmãos, agradecemos a audiência de todos. Até a próxima quinta-feira. Tudo de bom a todos. Que Jesus abençoe a todos nós.